Que a misericórdia de Deus se renove sobre nossas vidas, nos ensinando a sua palavra. Olá, seja bem-vindo. Aqui estudamos a Bíblia e aqui estamos agora no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora vemos o terrível Saulo, grande perseguidor da igreja, que ainda estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Veja que intensidade desse ódio, né? A descrição é que de alguém que respirava ameaças de morte. E ele não achou suficiente fazer o que ele fazia lá em Jerusalém, a perseguição, invadir casas. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para os líderes, né? Para os chefes lá das sinagogas, Damasco na Síria. Tá? Então ele queria viajar para outro país, porque ele sabia que o evangelho tinha se espalhado. E ele queria encontrar homens e mulheres que pertencessem ao caminho. Essa expressão agora passa a ser usada também para designar a Igreja do Senhor, o caminho de Cristo, para que pudesse levar os presos a Jerusalém. Eram cartas que apresentavam ele como alguém que agia sob a autoridade do sumo sacerdote, para que ele pudesse prender essas pessoas e levar a Jerusalém. O Império Romano concedia uma boa dose de liberdade aos povos invadidos. Então eles tinham sim essa liberdade, mas não podiam executar pena de morte. Isso não. Por quê? Porque senão é claro que num país invadido, os alvos seriam aqueles que tinham simpatia e cooperavam com Roma. Claro que no caso de profanação do templo, podia. Os romanos deixavam que eles matassem alguém se alguém profanasse o templo. Então, ele seguiu. Pegou viagem, pegou o caminho de Damasco e lá foi ele com a sua comitiva. Quando ele estava pertinho já de Damasco, dessa cidade, aconteceu então aquele fato que é um daqueles transformadores de história mundial. Brilhou no céu, brilhou ao redor dele uma luz vinda do céu. Ao redor dele brilhava algo que veio do céu. Eles identificavam como uma luz que veio do céu, só que o brilho os envolvia. E ele caiu por terra, o Saulo. E ele ouviu uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo imaginava que ele estava perseguindo um movimento de hereges que contrariavam a fé no verdadeiro Deus. E aí ele identifica uma luz que vem do céu e uma voz que fala com ele. E ele não é bobo. Então ele responde: Quem és tu, Senhor? Senhor. Mas quem és tu? Ele sabe que é o Senhor, mas ele demonstra estar confuso, porque a voz fala: Por que me persegues? Ele não julgava estar perseguindo a Deus. Ele julgava estar perseguindo um movimento, praticamente um movimento separatista no judaísmo. E essa voz então responde: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Imagine a situação do homem, Saulo, respirando ameaças, e ele recebe uma visão de uma luz, e essa voz chega a ele, e ele sabe que é o Senhor, e o Senhor fala: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E os homens que viajavam com ele, eles pararam emudecidos, porque eles ouviam a voz, mas eles não viam ninguém. Paulo mais tarde escreve que eles não conseguiam nem distinguir a voz, as palavras, eles não entendiam o que era falado. Eles não viam ninguém, ouviam um som de uma voz e ficaram mudos. Saulo se levantou do chão. Por que eles não entendiam? Porque a palavra era para Saulo só, por isso. Né? Ele se levantou do chão, só que quando ele abriu os olhos estava cego, ele não via nada. E os homens levaram ele pela mão até Damasco, terminar a viagem. E por 3 dias ele ficou lá cego. E ele não comeu e nem bebeu. Ele fez o que um judeu bem religioso faria: jejum total. Não se recomenda que se faça isso, tá? É perigoso para a sua saúde, especialmente a falta de água. Mas é um costume. E tem gente que faz. E ele fez. 3 dias, nada, nem comida nem água. E em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chamou ele numa visão. Veja como Deus estava agindo aí
de maneira sobrenatural nesse momento, formando alguém que iria realmente mudar a história da igreja. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor falou, vá à casa de Judas. Judas é um nome muito comum, tá, entre o povo de Israel. E Judas é o nome Judá do Antigo Testamento. Judas é a forma grega desse nome. A gente pensa em Judas no Iscariotes, né, no traidor, mas é um nome muito comum. Existem muitos Judas no Novo Testamento. Judas Tadeu, por exemplo, que era um apóstolo, esse Judas aqui. Porque é Judá, é esse nome comum, né? Judá, a tribo de Judá, de onde vem o Senhor Jesus. Vá lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Essa rua direita ela já foi identificada, porque Damasco ela foi ampliada, ou talvez reconstruída de uma maneira planejada. E tinha sim essa rua direita, e não sei se ainda existe, se ainda é preservado, mas na história ela era conhecida. Era uma rua daquelas assim, avenidas, né, bem importantes e conhecidas. Pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, Saulo de Tarso, né? Tarso era a cidade dele, ficava na Cilícia, né, uma província do Império Romano. E o Senhor continua, ele está orando, e numa visão ele viu um homem chamado Ananias, quer dizer, você, né, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Deus está falando para Ananias que já deu uma visão para o Saulo de Tarso, que o Ananias ia lá impor as mãos para que ele voltasse a ver. E o Ananias respondeu, Senhor, assim, o Ananias ele tenta explicar para Deus. E é um bom exemplo, assim, para a gente, porque a gente também às vezes se pega fazendo isso, né? Eu já me peguei fazendo isso e vários irmãos já compartilharam comigo que também já fizeram isso, tentar explicar alguma coisa para Deus, como se Deus não soubesse, né? Então o Ananias explica, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ó, ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Só faltou assim, né, aquele... Entendeu? Né? E a gente comete esse erro, né? Mas veja como Deus é bom. Deus, ele compreende, né, o nosso jeito, ele compreende nossa falha. Ele compreende tanto que ele se fez ser humano e veio aqui na Terra falar com a gente, né? E morrer pelos nossos pecados. E o Senhor não repreende Ananias. Ele fala assim, vai porque esse homem, ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Gentios são os não-judeus, tá? Eu e você, por exemplo. E perante o povo de Israel. Então Deus está falando assim, Ananias, eu escolhi esse homem como instrumento, tá? Ele vai levar meu nome para os estrangeiros, para os não-judeus e para o meu povo, para o povo de Israel também. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então quer dizer que o perseguidor não só se torna cristão, mas ele vai descobrir, Deus vai mostrar para ele o quanto que ele vai sofrer por Jesus. Um homem que respirava ameaças contra a igreja se torna de tal forma útil ao evangelho que ele se dispõe a sofrer por anunciar o evangelho. É isso que Ananias está ouvindo. O que Ananias faz então? Ele vai, né? Depois de ouvir uma maravilha dessa, ele vai, entra na casa, ele pôs as mãos sobre o Saulo e olha que legal que Ananias fala. Ananias, ele não tem mais reservas com Saulo. Ele tinha antes. Mas o Senhor assegurou para ele, Ananias, ele é meu instrumento. Qual é a primeira palavra de Ananias? Irmão. Irmão Saulo. O Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, ele enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ananias, então, ele aqui é um completo cristão. Ele entende a sua missão, ele leva a mão, o abraço, a misericórdia de Deus para esse homem escolhido por Deus, chama ele de irmão. Fala, irmão, eu vim aqui orar por você, eu vim aqui para que você volte a ver, para que você seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram as coisas dos olhos do Saulo como se fossem escamas. E ele voltou a enxergar, ele se levantou e foi batizado. Já se levantou vendo e já desceu as águas, foi batizado. E aí depois é que ele foi comer. Primeiras coisas mais importantes. Depois ele foi comer e recuperou as forças. Que história é essa, hein? Que história. Saulo, o perseguidor, um homem que respirava ameaças, é convertido. O Senhor fala com ele, anuncia que Ananias vai lá, fala com Ananias explica para Deus que esse Saulo é perigoso. Deus misericordiosamente explica para Ananias que esse Saulo é escolhido, é instrumento escolhido que vai fazer coisa boa, e Ananias vai lá e abre o coração. Irmão Saulo,
O Deus que te apareceu para ti lá no caminho e me mandou aqui, eu vou orar e você vai enxergar e vai ser cheio do Espírito Santo. E Saulo enxerga, recebe o Espírito Santo, vai para as águas, é batizado e só depois resolve comer. Isso aqui é uma história... É uma história e tanto. É uma história e tanto. E se você até aqui está com aquela dúvida assim, e que já me perguntaram, mas esse Saulo é o Paulo? Sim. Saulo é um nome hebraico. Sabe Saul, lá do Antigo Testamento, Saul que foi rei antes de Davi? Pois é o mesmo nome Saulo. Saulo é a forma grega, né? Porque nessa época aqui, gente, o mundo falava grego. E inclusive os judeus, boa parte dos judeus falavam grego. O grego era tão importante que a primeira tradução do Antigo Testamento para outro idioma, que é a Septuaginta, foi para o grego. Então, Saulo é Saulo, né? E depois ele passa a chamar a si mesmo de pequeno. Eu, pequeno, ele fala que ele é o menor dos apóstolos, o de menos importância, porque perseguiu a igreja. E pequeno em grego, sabe como é que se fala? Paulo. Entendeu agora a conexão? Saulo é Paulo. E aqui, a gente agora vai seguir pelo capítulo 9, né? Só que agora é aquela pausa costumeira, senão fica muito longo, aí você revê isso aqui que a gente leu, você lê o resto do 9 e volta na próxima para a gente continuar o nosso estudo da Palavra de Deus. Não esqueça não, tá? Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é a Palavra de Deus. E não caia naquela conversa fiada de que isso aqui é um livro que em alguns lugares contém a Palavra de Deus. Não. Isso aqui é a Palavra de Deus porque esse pessoal que diz isso, eles querem escolher uns textos assim para dizer isso aqui não vale, para fazer um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor e que, bom, leva as pessoas para outro lugar. Lê sua Bíblia e volte na próxima. Até lá.